pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque aos dados estatísticos de Petrópolis. 131 vagas de trabalho foram disponibilizadas pelo Balcão Online de Petrópolis. As candidaturas podem ser feitas até a próxima sexta-feira. Após a aparição de uma onça parda na localidade de Araras, equipes da Rebio Araras realizaram uma visita ao local e orientaram os moradores sobre o aparecimento de animais silvestres. A Operação Lei Seca flagrou 474 motoristas dirigindo sob efeito de álcool durante o fim de semana em todo o estado do Rio. Esse número representa 17,35% dos mais de 2.700 condutores que foram abordados entre sexta e domingo. A Prefeitura informou que, após a empresa listada para fornecer insulina tipo Glargina não entregou os medicamentos no prazo previsto e o desabastecimento nas farmácias do município foi registrado. E a Rua Carvalho Júnior, em Correios, foi interditada a partir desta terça-feira para o trânsito de veículos pesados, devido a manutenções na região. O diálogo com o objetivo de analisar os dados em prol de políticas públicas para a cidade imperial. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, onde você pode comentar, curtir, compartilhar a nossa programação. Você é muito bem-vindo para interagir aqui com a gente durante o Correio Petropolitano Debate, pelo Facebook e também pelo nosso YouTube. E aqui embaixo o Instagram pessoal também, caso você queira me acompanhar pelas redes sociais. Olha só, por conta das obras da nova adutora Carvalho Júnior para a expansão do sistema de abastecimento de água nas regiões de Correios e Carangola, a Rua Carvalho Júnior em Correios vai estar interditada ao trânsito de veículos pesados a partir de hoje. E essa suspensão segue até as 4 horas da tarde. As intervenções executadas pela concessionária Águas do Imperador acontecem de segunda a sexta-feira e a previsão para a conclusão das intervenções ao longo da Rua Carvalho Júnior é de cerca de 90 dias. A nova adutora vai reforçar o abastecimento para cerca de 15 mil moradores das regiões de Correios e de Carangola, incluindo o Vale do Carangola e o conjunto habitacional do Vicenzo Rivetti. Então você já sabe, de 8 da manhã até as 4 horas da tarde vai ser então proibida ali a passagem de veículos pesados pela Rua Carvalho ali em Correios, como a gente acabou de comentar. Com o objetivo de conscientizar a população sobre a fauna e a flora e da presença de uma onça parda em áreas de proteção ambiental em Petrópolis, o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, realizou na última semana encontros com os moradores de Araras na região onde o felino foi avistado. A gente inclusive tem a fala do Kleber Ferreira, que é o coordenador da Rebio Araras, e ele fala um pouco sobre essa ação. Vamos acompanhar. Hoje nós estaremos com a população para falar sobre o avistamento de uma onça parda e de um gato jaguarundi
aqui na região de Araras, no município de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. É muito importante informar para a população que eles não correm risco nenhum no avistamento desses animais. Os animais estão na casa dele, é normal que eles estejam aqui. Nossa área é uma área extremamente preservada, de muita vegetação, e a convivência com os animais tem que ser de forma mais harmônica possível. A recomendação é sempre de deixar guardados os animais durante a noite, não só animais domésticos, né, os pets, mas também os animais como galinha, né, que estão sempre galheiro, tem que deixar o galheiro sempre muito bem fechado, porque isso acaba atraindo o animal, tendo interesse, né, da onça, por exemplo, de vir até o local para predar esse indivíduo. Nossa área é uma área extremamente preservada, super arborizada. Então aqui a gente tem muita frequência de toda a fauna nativa da Mata Atlântica. A gente tem muito avistamento de gambá, de tatu, de outras aves também, até de animais peçonhentos, né? Tem aranha, tem algumas cobras. É sempre importante a população entender que ela não deve entrar em contato direto com esse animal, ela deve acionar os órgãos ambientais para que eles façam esse manejo. Se o animal estiver numa área urbana, ele vai ser remanejado dali, ele vai ser coletado, vai ser resgatado, vai ser conduzido até uma área de soltura que esteja própria para que ele possa sobreviver e ficar na vida livre dele. Toda a população do município de Petrópolis pode contar com a Reserva Biológica Estadual de Araras no manejo dessa fauna. Fizer avistamentos de qualquer animal, entre em contato com a gente. O nosso WhatsApp está na nossa rede social da Rede Araras. Entre em contato, passe fotos, localizações, informações mais precisas possíveis para que a gente possa se dirigir até o local e coletar esse animal de forma mais segura. A nossa fauna silvestre é extremamente importante para a gente está aqui para protegê-la. A gente acompanhando então a fala do Kleber Ferreira, coordenador Rede Araras, e a gente lembra então para você, só para reforçar a orientação, caso você encontre algum animal silvestre, evite contato direto com o animal, entre em contato com os órgãos, né, da Secretaria de Meio Ambiente ou até mesmo, por exemplo, a Rede Araras, o INEA, para fazer ali a remoção daquele animal da forma mais segura, tanto para o animal quanto também para o morador daquela localidade. Inclusive a gente tem a imagem da câmera de segurança que mostrou justamente o momento em que a onça esteve ali caminhando pelo local. Vamos acompanhar a imagem na tela para você. Tá aí as imagens realizadas pela câmera de segurança, mostram ali, ó, ela vindo aí bem no meio do seu televisor, a onça parda aparecendo ali. Animal muito bonito, mas é aquilo, né? Para quem gosta de manter a segurança em dia, é importante manter uma certa distância desses animais, afinal são animais de caça e é claro que nesses casos qualquer movimento brusco ali pode assustar um animal também, ele achar que você está ameaçando, que você está querendo atacar e obviamente que ele vai se defender. Então assim que você, por exemplo, ver uma cena como essa, se você presenciar um animal como esse perto de onde você mora, na região onde você mora, não deixe de acionar os órgãos ambientais para fazer então esse monitoramento e também essa remoção caso seja necessário. Mudando de assunto, o Balcão de Empregos Online na internet de Petrópolis disponibiliza mais 131 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br até a próxima sexta-feira, dia 12 de janeiro. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e também pelas contratações. Entre as oportunidades para esta semana estão, por exemplo, consultor educacional, cozinheiro, eletricista de instalações, supervisor de vendas comerciais, entre outras. No nosso site tvc16.com você tem acesso a todas as oportunidades que foram divulgadas para essa semana. Olha que notícia que traz uma preocupação grande para a população como um todo. A Prefeitura de Petrópolis informou que após a empresa licitada para fornecer a insulina tipo Glargina não entregou os medicamentos no prazo previsto e foi registrado o desabastecimento nas farmácias do município. Ainda de acordo com a Prefeitura, uma nova licitação foi aberta para a compra emergencial de medicamentos. A previsão é que os estoques sejam regularizados em algumas semanas. As insulinas NPH e regular estão normalizados.
assim como as fitas e lancetas para a medição da glicose, que também são distribuídas gratuitamente para os pacientes cadastrados nas farmácias da Secretaria Municipal de Saúde. Agora fica o seguinte questionamento também à Prefeitura de Petrópolis, se não vai exigir aí um mínimo em relação a essa empresa. Não cumpriu o prazo, é um ponto, mas e agora? A Prefeitura vai rescindir o contrato? Vai abrir um novo processo licitatório definitivo? Ou vai viver como já aconteceu com outras oportunidades, de ficar renovando contratos emergenciais? É impressionante como a gente consegue ver na Prefeitura de Petrópolis atual que você não tem uma garantia de serviços, você não tem uma garantia, né, o que a gente chama até de segurança jurídica, porque são contratos emergenciais que são realizados, entre eles, por exemplo, o do lixo, são contratos que não são cumpridos, e aí a gente vê isso por conta do Natal Imperial. São contratos que as empresas não participam, não cumprem também com a determinação, o que está estipulado no contrato. Qual que será o problema jurídico que Petrópolis hoje vive para ter tantos problemas em relação à licitação e contratos? E não é somente uma área, como a gente acabou de comentar, é na área da cultura, é na área da saúde, é na área do lixo. A situação está difícil para Petrópolis, viu? A gente espera realmente que esse retorno, né, essa normalização seja feito o mais rápido possível, até porque a população não pode ficar à mercê de um problema jurídico de contrato para conseguir os seus medicamentos. A gente sabe que alguns tratamentos são extremamente importantes, insulina é fundamental para os diabéticos, e a gente passando por essa situação logo no início de 2024, viu? Difícil, né? Enfim, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco com mais informação, previsão do tempo e alerta também em relação às praias aqui no estado do Rio de Janeiro. Um aumento expressivo no número de resgates, o que, de certa forma, é bom, porque o Corpo de Bombeiros tem atuado. No entanto, há grande preocupação com o público que visita as praias. Correio Petropolitano Debate, volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, muito bom ter a sua presença aqui com a gente ao vivo na TV Correio da Manhã. Chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as atualizações para a gente a respeito da previsão do tempo. Inclusive, teve alerta da Defesa Civil aqui em Petrópolis sobre a possibilidade de pancadas de chuva para o período da tarde. Vamos trazer então essas atualizações com o Eric. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Correio Petropolitano Debate. Ainda há previsão de chuva para essa quarta-feira aqui em Petrópolis e também na nossa região de cobertura? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, Richard, realmente foi divulgado hoje, através do Instituto Nacional de Meteorologia, um alerta de chuvas intensas para parte do estado do Rio de Janeiro. Cidades como Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis estão sobre o alerta que pontua a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora e ventos de até 60 quilômetros por hora. Então, é de extrema importância se manter atento. Hoje aqui em Petrópolis, a chuva já começou a aparecer em alguns pontos da cidade, mas a previsão continua de ligeira elevação na temperatura. Durante a tarde e noite pode chover um pouco mais forte. Agora, vamos à previsão do tempo para quarta-feira, dia 10 de janeiro. Em Nova Friburgo, o dia será de sol entre nuvens pela manhã e chuva isolada com possibilidade de trovoadas durante a tarde e noite. A intensidade dos ventos será fraca e a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, a quarta-feira será de temperatura estável e chuva isolada, principalmente nos períodos da tarde e noite. Também há possibilidade de trovoadas isoladas para a cidade e os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Petrópolis, a previsão também é de chuva, mas com menor intensidade. A chuva está prevista para acontecer no período da noite e pela manhã e tarde o céu se mantém encoberto por nuvens. A temperatura que se mantém estável vai variar entre mínima de 20 e máxima de 34 graus. Aqui em Paraíba do Sul, o dia será de muitas nuvens no céu, ventos fracos e possibilidade de chuva, assim como nos outros municípios. A temperatura passa por ligeiro declínio, marcando mínima de 23 e máxima de 30 graus. Agora, a previsão nesta quarta-feira em Pati do Alferes será de muitas nuvens no céu, possibilidade de chuva, ventos fracos e temperatura estável, que deve variar entre mínima de 22 e máxima de 32 graus. E para finalizar, em Três Rios, a previsão é de ligeiro declínio na temperatura. Também há probabilidade de chuva isolada para o município e os termômetros devem marcar mínima de 24 e máxima de 31 graus. Richard, mais uma vez, previsão de chuva. Tá muito longe para já querer saber a previsão de sextou? Olha, ainda tá, viu, Érico? Faltam alguns dias ainda, vamos acompanhar durante a nossa programação aqui como que fica o tempo e a temperatura ao longo da semana. Apesar do calor, como você comentou, tem previsão de chuva ainda para nossa região de cobertura. Érico, obrigado pelas informações. Amanhã a gente traz a de quinta-feira e aos poucos a gente vai chegando perto do fim de semana. Então tá bom, Richard. Eu que agradeço. Até amanhã. A gente dá continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate, falando sobre os jovens e adultos que têm até o próximo dia 12 de janeiro para se inscreverem no processo seletivo do SESC EAD EJA, que oferece formação gratuita no ensino médio com qualificação profissional em produção cultural. O edital é o formulário de inscrição e está disponível na página do programa em sesc.com.br. São mais de 2.000 vagas para 14 estados brasileiros e, entre eles, o Rio de Janeiro. Os candidatos precisam ter mais de 18 anos e devem ter concluído o ensino fundamental.
O SESC EAD EJA tem 2 anos de realização e conseguiu já atingir 14 estados e as solicitações de outras unidades da federação para a abertura de novos polos. Desde a criação, o SESC EAD EJA já formou 1.044 estudantes e atualmente conta com 3.250 matrículas ativas. O modelo de funcionamento é dividido entre 80% em aulas à distância pela internet e 20% em formato presencial obrigatório. Então não deixe de se inscrever, sesc.com.br, até o próximo dia 12 de janeiro. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro realizou um novo balanço da Operação Verão em todo o estado. Segundo os dados que foram divulgados, ao todo foram 2.404 salvamentos, um aumento expressivo quando comparado ao ano passado, quando foram registrados 528 resgates. Olha a diferença, né? Quase 2.000 resgates a mais esse ano. A gente vai acompanhar então a fala do Major Fábio Contreiras, que traz o balanço dessa operação. O Corpo de Bombeiros do Rio continua nas buscas pelo menino Davi. São recursos no mar, na terra e no ar, helicópteros, drones, embarcações com sonar, motos aquáticas, além do trabalho em terra com os quadriciclos, guarda-vidas e também o trabalho dos mergulhadores. Já são mais de 18 quilômetros de costa, desde aqui a Barra da Tijuca até Sepetiba. As buscas continuam manhã, tarde, noite e madrugada e não há previsão de encerramento delas. A corporação ressalta alguns alertas importantes para quem vem curtir a praia nesse verão. O primeiro é ficar sempre próximo de um posto de guarda-vidas, respeitar as cores das bandeiras. Se tem bandeira vermelha, não entra no mar. Ali vai ter uma corrente de retorno, vai ter uma vala, dê preferência à bandeira verde e, em último caso, a bandeira amarela para o seu banho de mar. Além disso, não misture bebida alcoólica com banho de mar e nem entre no mar de noite. O banho noturno não é recomendado pelo Corpo de Bombeiros. Se estiver com criança, coloque uma pulseira com nome e telefone do responsável. E se ela entrar no mar, fique no máximo a uma distância de um braço dela para que ela não seja surpreendida por uma onda. Tá aí a gente acompanhando, né, dicas, orientações importantíssimas para você que vai, né, passear ou aproveitar as férias nas praias aqui do estado do Rio de Janeiro. E todo cuidado é pouco, como o próprio Major Fábio Contreiras comentou. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Clima, iniciou na última sexta-feira, veja só, olha que interessante, o uso inédito de drones semeadores nos mutirões de reflorestamento. Participaram então dessa ação tanto o prefeito também a secretária de Meio Ambiente do município, e que acompanharam então essa demonstração da aplicação do equipamento no Mirante do Pedrão, em Botafogo, dentro do Parque Maciço da Preguiça. A adoção da nova tecnologia integra o plano de contingência para amenizar o impacto das ondas de calor para a população. O projeto piloto deste novo método de trabalho de reflorestamento será na Floresta da Posse, em Campo Grande. Os drones semeadores são uma aposta para dar velocidade ao reflorestamento no Rio de Janeiro. Na Floresta da Posse, o drone será usado no plantio de espécies nativas locais, usando a tecnologia da startup franco-brasileira Morfo, parceria da Prefeitura do Rio com a empreitada. Eles são utilizados então em áreas de difícil acesso, onde os agentes que realizam o mutirão de reflorestamento tradicional têm mais dificuldade para alcançar. O Morfo vai dar suporte às equipes de campo do Reflorestamento Rio, programa de reflorestamento da Prefeitura, para melhorar a capacidade operacional e a velocidade do trabalho desse reflorestamento. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, realizou na última segunda-feira uma reunião com os secretários e representantes da Assembleia Legislativa, a ALERJ, para a implementação da Comissão Permanente de Acompanhamento ao Orçamento, Receitas e Despesas do Estado. A criação do grupo foi publicada em Diário Oficial na edição de hoje. E aí você consegue acompanhar as imagens em relação a essa reunião que foi realizada na última segunda-feira, tratando ali desse ponto então que a gente está acompanhando, como a gente afirmou, publicado nessa terça-feira no Diário Oficial do Estado. Mudando de assunto, a Operação Lei Seca flagrou 474 motoristas
dirigindo sob efeito de álcool durante o fim de semana em todo o estado do Rio. Esse número representa 17,35% dos 2.731 condutores que foram abordados entre a última sexta-feira e também o domingo. Na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, foi o destaque negativo entre as ações realizadas. No sábado foram utilizadas motopatrulhas, onde abordaram 47 motoristas e 36,2% deles estavam dirigindo sob o efeito do álcool. No Recreio dos Bandeirantes também foram utilizadas as motos de patrulhas, onde 65 motoristas foram abordados e destes 23 estavam alcoolizados ou apresentaram um índice de 35,4% de alcoolemia. O destaque negativo do interior do estado do Rio de Janeiro foi a cidade de Campos dos Goytacazes. Na sexta-feira e no sábado apresentou um índice de alto de alcoolemia de 33,95%. Já em Cabo Frio, no sábado foi montado um bloqueio na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos. Na ação foram então fiscalizados 115 motoristas, sendo 37 pegos no teste do bafômetro, um percentual aí de 32,2%. Já na capital, no centro do Rio, no sábado, 87 motoristas foram abordados, 24 deles estavam alcoolizados e o índice de alcoolemia chegou a 27,6%. Ainda no sábado, em São João de Meriti, região metropolitana, 25 motoristas foram flagrados, então dirigindo sob a influência do álcool, totalizando 26,9% das pessoas que foram vistoriadas. Em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no domingo, foram 113 motoristas abordados e destes 26 motoristas estavam dirigindo embriagados, o que totalizou aí 23% dos condutores que foram ali inspecionados pelas ações. Vale lembrar, esse índice ainda é alto, né? Variando aí entre 30% a 35%, o número de condutores ali que estavam dirigindo sob o efeito do álcool, e é crime. A gente tem que lembrar isso e ressaltar. E além de ser crime, você coloca em risco a segurança das pessoas que estão no veículo e também de outros veículos que estão trafegando nas vias. Todo cuidado é pouco e álcool e volante não se mistura. Vamos conversar com a nossa repórter Ana Luísa Rossi em Volta Redonda, porque a poluição ocasionada pela CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, tem ganhado destaque negativo em todo o país. É isso mesmo, Ana, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Olá, Richard, uma boa tarde. A poluição gerada pela Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, é destaque em rede nacional após uma reportagem na Record divulgada neste domingo. O depósito de escória da CSN, a apenas 50 metros do Rio Paraíba do Sul, e a possibilidade de um desastre ambiental chegou a ser comparada pela TV com grandes tragédias ocorridas no país, como a de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais. O problema voltou à tona agora, no início de janeiro, o ano que vence o termo de ajustamento e conduta que foi assinado entre a CSN e o Ministério Público Federal. O acordo, que foi assinado em 2018, vence em agosto e prevê investimentos da ordem de 303 milhões para a empresa se adequar aos controles ambientais. É com você. Tá, e a gente acompanhando então. Obrigado pelas informações, Ana, trazendo atualizações de Volta Redonda aqui para o Correio Petropolitano Debate. A gente vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer então uma entrevista exclusiva que realizamos com o professor Rafael Ferrara, do Cefet Petrópolis, para abordar um programa de dados sobre a cidade e entender um pouco sobre como que funciona esse projeto. Tudo isso após o intervalo, Correio Petropolitano Debate, volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza,
O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa entrevista. Nosso convidado de hoje é Rafael Ferrara, ele é professor do Cefet Petrópolis e vai falar para a gente sobre o Cefet Observa Petrópolis. É um programa que tem o objetivo aí de colher dados sobre a cidade imperial. A gente vai conversar então com ele para saber um pouquinho sobre essa iniciativa. Professor, seja muito bem-vindo e o espaço está aberto aqui para a gente trazer esse tema um tanto quanto importante para falar da nossa cidade. Obrigado pela oportunidade, pela disponibilidade do tempo. Isso era uma deixa que tinha, que eu reparei quando eu vim definitivo para o Cefet Petrópolis, que foi aqui em março do ano passado, de 2023, onde não existia uma relação da academia com a sociedade. Existem diversos projetos de extensão no Cefet de Petrópolis em que faz uma conversa aluno, professor e sociedade, mas com esse viés estatístico não tinha. E eu percebi que tinha esse gap, faltava alguma instituição que fosse isenta, que fosse capaz de pegar os dados sociais, tratar esses dados e retornar para a sociedade de maneira que ela possa tirar proveito disso, apresentando para os seus governantes, reclamando com seus vereadores, etc. E começou no início do ano passado, falando sobre as tragédias que nós tivemos em 2022 aqui, em março e em fevereiro, onde fomos entrevistando as pessoas na cidade, foi um grupo bem grande de alunos que participou disso,
E o interesse da população em responder, em ser ouvida e tentar, interessado em perceber que existe alguém que vai pegar a voz dela e vai levar para um local de alcance, isso me deu a ideia de que, cara, aqui eu tenho a oportunidade de aplicar, porque esse projeto, necessariamente, era um projeto que eu já aplicava numa disciplina lá no Cefet do Rio, que é a sede no Maracanã, desde 2006, no curso de administração, onde eu fui professor por 16 anos. E eu fazia todo semestre uma pesquisa pontual sobre alguns temas. Já fiz sobre cosméticos e experimentos em animais, qualidade de vida dos idosos, transporte, já fizemos diversos tipos de assuntos. Mas ficavam umas coisas muito soltas, porque o Rio de Janeiro tem uma dimensão um pouco maior, né? E aqui em Petrópolis não. Aqui em Petrópolis o povo meio que acolheu os nossos alunos, deram atenção às vezes até demais. Os alunos falavam, professor, eu tenho 2 minutos para entrevistar uma pessoa e o cara quer ficar 10 minutos conversando comigo. Eu falo, deixa ele falar que é o teu desabafo, deixa ele. E aí, com a tragédia, a gente conseguiu uma visibilidade com essa pesquisa, percebi que era importante, gerou apresentação acadêmica, artigo, e aí eu falei, cara, é uma deixa. Então, oficializei o programa de extensão chamado COP, Cefet Observa Petrópolis, onde vai ter exclusivamente essa finalidade, aluno e sociedade conversando o tempo todo. Os alunos, eles participam do projeto inteiro, eles elaboram os formulários, eles vão na rua fazer as pesquisas, eles fazem os tratamentos dos dados. Eu fico mais ou menos só sobrevoando como se fosse alguém isento, mas ao mesmo tempo dando uma orientação para eles. E depois essas informações são retornadas para a sociedade por interesse deles. A gente tenta sempre trabalhar com temas que sejam pertinentes do momento, né? Falamos sobre a tragédia de 22, falamos sobre os ônibus, né, que a gente está com esse problema ainda do sistema de transporte aqui de Petrópolis. Falamos sobre o mercado farmacêutico, foi uma ideia muito legal que um aluno deu, comentando conosco, e aí eu percebi que, cara, dá para andar. E aí agora esse projeto vai andar, 2024 continua, já temos ideia de novos projetos e vamos seguir com eles agora. Aproveitando justamente essa questão do projeto, professor, você comentou, então, pelo visto, já teve um retorno muito positivo em relação até mesmo à própria população. Agora eu pergunto, qual que é a importância de termos, por exemplo, não só como o Cefet, mas qualquer outra instituição, realizando esse serviço, esse diálogo com a população? A gente sabe que demanda, né, de serviços públicos, de política pública, geralmente é voltado para órgãos públicos, prefeituras, vereadores, mas as instituições de ensino têm um papel importante dentro desse contexto, de justamente trazer a análise crítica a respeito da sociedade, do que está acontecendo. E queria que você falasse justamente um pouquinho da importância de manter esse projeto para os próximos anos. Sim, é bastante importante porque muitas das vezes instituições governamentais, elas fazem projetos de pesquisa do interesse delas. Então tem um viés totalmente direcionado para o que elas querem. Vereadores, alguns deles vão nas regiões onde eles recebem mais votos e fazem pesquisas onde querem obter as respostas que são convenientes para eles. Quando você coloca a universidade trabalhando com isso, você tem a parte técnica, que é o professor, que domina essa parte toda estatística, e ao mesmo tempo é alguém imparcial. É alguém que está disposto a pegar essas informações e tratar de uma maneira que não seja favorecendo o governo, favorecendo uma empresa, favorecendo a população, não, é imparcial. Se o resultado sair ruim, é a realidade. Se sair bom, é a realidade, né? E uma coisa que eles aprendem, né, nisso é que o não é uma resposta, o sim é uma resposta boa é uma resposta, mas a resposta ruim é uma resposta, não importa. Então, se o projeto dos ônibus, se a gente fosse para as ruas, fizesse a pesquisa e as pessoas dessem uma resposta positiva, falassem, não, estamos adorando isso, está ótimo, é uma resposta, tá bom, a população está satisfeita e aí o governo pode tirar proveito disso. Tá? É o retorno da população, falando obrigado pelo serviço que você está prestando. Mas não, o resultado foi horrível. Então o que acontece? A população consegue levar a voz dela até o governo e cabe ao governo fazer alguma coisa agora. Né? E essa que é a grande importância. Em relação ainda a essas pesquisas, como que funciona essa metodologia de campo, telefone, pelo WhatsApp? Como que funcionou pelo menos para alguma dessas pesquisas? Essa pesquisa, como eu te disse, ela participa de uma disciplina minha, chamada Probabilidade Estatística, onde na primeira semana de aula eu reservo uma aula exclusiva para mostrar todos os erros que acontecem em pesquisas, todos. Apresentação de dados, tratamento de dados, questionamentos, aquele famoso aprenda a fazer com o que não deveria ser feito, né? E aí eles vão aprendendo exatamente
primeiro, qual o tipo de pergunta que você faz? Não vai fazer uma pergunta que induz uma resposta que você quer. A pergunta tem que ser clara para quem você está entrevistando, né? Tem que ser uma pergunta que o entrevistado entenda o que você está perguntando, quais são as opções, se você já está dando as opções, ou se é uma pergunta aberta. Isso é importante também. O aluno ele entende que existem perguntas que você deixa aberta para o entrevistado, deixa ele falar. E tem outras que você precisa focar. Você precisa dar uma opção apenas, escolha A, B ou C. Ou você pode escolher muitas, A, B ou C ou D. O tratamento dessas informações é importante, eles aprendem como é que a gente vai tratar essas informações de tal maneira que a gente obtenha o melhor resultado possível e depois de levar até a população. Mas outras coisas que você comentou aqui que são importantes, como por exemplo, como é feita a pesquisa. Hoje em dia é muito difícil você fugir da internet, né? Mas você fazer uma pesquisa pela internet, você contamina bastante o seu projeto. Porque você não tem a certeza de quem está respondendo é o teu público-alvo. Você não tem certeza que quem está respondendo é, de fato, uma nova pessoa ou é uma mesma pessoa. Porque quem participa de redes sociais, principalmente em Facebook, está cansado de ver alguém postando um link. Gente, é um projeto de pesquisa meu da escola. Vocês podem responder, por favor? Aí vai lá, tia Teteca lá, vou ajudar o meu sobrinho, vou responder 10 vezes aqui. Vou responder pelo meu marido, vou responder pelo meu tio. Aí acabou, contaminou tudo. Já era. Já teve uma vez que eu participei de uma pesquisa que mandaram um link sobre uma específica montadora de moto, eu tinha moto na época. E aí falaram, você que tem moto aqui, responde essa pesquisa, por favor. E era sobre uma marca A. Eu não tinha moto A, eu tinha a marca B. Mas aí eles queriam, mas responde que precisa da sua opinião. Eu falei, mas como é que eu vou falar da A? Como é que eu vou falar que eu gosto da marca A se eu nunca usei a marca? Então é um pouco difícil. Isso eles aprendem que não é assim que se faz pesquisa. Pesquisa tem que ser no tete a tete. Porque às vezes você sente que o entrevistado não entendeu a pergunta e está respondendo qualquer coisa. Você reforça. Não, vamos refazer essa pergunta. A pergunta é essa. Ah, agora eu entendi. Como, por exemplo, no caso das chuvas de 2022, onde a pergunta era, a gente não induziu. A pergunta foi, você cogita se mudar de onde você mora por causa das chuvas? Porque cogita é uma coisa muito ampla, né? Você quer se mudar? Se eu pergunto para você, você quer se mudar? Você vai falar, não tem dinheiro, não tem opção, não estou procurando nada, não tenho oportunidade, então a resposta é não. Mas o cogitar é o que é a motivação da chuva que está fazendo a pessoa. Eu planejo, tenho planos de daqui a 5 anos de estar com dinheiro juntado. Então, quando a gente perguntava assim e sentia que a pessoa não tinha entendido o viés do cogita, eles reforçavam, melhoravam a pergunta e aí o entrevistado respondia o que a gente precisava, que esse é o mais importante. Professor, em relação justamente a essa pesquisa da tragédia, vou trazer um pouquinho do foco para ela nesse momento, mas pelo período que nós estamos realmente aqui em Petrópolis e pelo que realmente foi. Qual foi o resultado dessa pesquisa? O que vocês tiveram de retorno da população? Foi uma pesquisa que perguntava diversas coisas relacionadas às chuvas de 2022. A primeira perguntava sobre se a pessoa foi atingida. Você percebe que uma grande parte da população se considera atingido, e isso é importante, porque, obviamente, tem os casos mais drásticos, a gente teve uma quantidade de centenas de pessoas que faleceram, mas a gente percebe que o estrago na cidade foi muito amplo, né? Então, quando a pessoa ficou uma semana sem luz, por mais que não tenha perdido a casa, não tinha perdido um parente, ela foi afetada pela chuva. Quando a pessoa ficou presa dentro de casa, na casa dela inteira, com luz, com todos os parentes vivos, saudáveis, mas mesmo assim ela ficou presa dentro da casa dela, porque lá no final da rua desabou, ela foi afetada pela chuva. Então, essa parte da pesquisa mostra que são muito mais pessoas atingidas, fora os mais de 4 mil desabrigados, as centenas de pessoas que faleceram, infelizmente. Você percebe que foi uma coisa enorme. Realmente foi um evento natural, dantesco, que aconteceu, sim, mas as pessoas precisavam ter noção do estrago maior na cidade, né? E você percebia isso no dia seguinte, a partir do momento que não foi decretado um feriado, né? Vamos deixar a cidade funcionar normalmente no dia seguinte, depois desse caos, vamos ver o que acontece, né? E percebeu-se o que tinha acontecido. Então essa foi a primeira parte. A segunda parte foi para voltar no passado, perguntar para as pessoas, vocês são afetadas quando tem chuva forte na cidade? E aí o índice de pessoas falando sim era enorme. São pessoas que normalmente as chuvas de verão acontecem no final da tarde. E aí o índice era altíssimo de pessoas falando, cara, eu não consigo chegar em casa. Quando está ameaçando chover forte, eu já sei, eu vou ficar no meu trabalho. Ou então vou ter que parar numa galeria, vou ter que parar numa padaria, já sei como chego na minha casa. O pessoal que mora na Coronel Veiga já está acostumado com isso praticamente, né? Então, qual é o viés de uma pergunta como essa? É mostrar que para o governo, para os vereadores, para o prefeito, gente, isso está sendo anunciado há muito tempo.
É há muito tempo que as pessoas estão reclamando, as chuvas estão afetando o dia a dia do povo petropolitano. Nós precisamos de atenção. E aí depois a gente vem com a pergunta que eu comentei anteriormente sobre você cogita se mudar, e aí você percebe que é bem grande. E o mais interessante numa pesquisa como essa é que você vai fazendo diversas outras perguntas e você vai cruzando essas perguntas umas com as outras e você vai montando o perfil. E aí você percebe que não tem um perfil exclusivo. Não é o pobre apenas que foi afetado pela chuva. A chuva atingiu todos. Não é apenas o pobre que pretende se mudar. Aliás, na verdade, o considerado pobre é o que menos cogita se mudar, porque ele reconhece a incapacidade dele e a falta de apoio do governo para poder mudar. Então ele está meio que conformado ou anestesiado com isso. Você percebe que todos os níveis da sociedade são afetados pela chuva, todos estão preocupados, todos cogitam pelo menos se mudar, porque não consegue chegar em casa quando chove, quando é um temporal é um desespero, e fora já a situação que nos envolve aqui na nossa realidade. Hoje no presente, nós temos as sirenes pelo centro da cidade, pelas comunidades. Uma sirene que não tem como uma sirene ser simpática, mas também não precisa ser algo alarmista, como que parece que a gente está sob um efeito de bombas nucleares, estão jogando na nossa cabeça, né? As pessoas ficam assustadas. 2 horas da tarde, está o céu azul, está aquela sirene gritando, ué, ué, acabou. A pessoa não consegue mais trabalhar. As pessoas não pensam em outras coisas, as pessoas cancelam seus compromissos simplesmente por causa de chuva que não consegue ser resolvida na cidade. Professor, acho interessante a gente abordar também o que são feitos com esses dados depois desses levantamentos, depois dessas análises. São publicados, são encaminhados para os órgãos públicos, são publicados pelo Cefet. Onde esses estudos são divulgados? Eles todos viram artigos científicos, viram apresentações dos alunos, se transformam em pôsteres em feiras de ciências, feiras de extensão, de pesquisa. Eles são encaminhados para a imprensa, porque a imprensa catapulta isso para a gente, né? É importante. É a imprensa que vai ampliar a voz da pesquisa para poder chegar nos órgãos necessários. E a gente redireciona, sim, para algumas instituições do governo. Só que o acesso é muito difícil, né? Existem alguns vereadores que nós tentamos fazer conversa de vez em quando, só que eu imagino também que na correria deles não tenham tanto tempo para isso, e eles devem encarar também muitas pessoas oportunistas ou gente que só quer atenção, querendo marcar a reunião o tempo todo, e fica um pouco mais difícil. Mas a gente direciona isso para todos os lados possíveis para que isso seja utilizado. Tá? Existe a motivação inicial do projeto é o aluno aprender na prática, a fazer todo um projeto de pesquisa, desde da ideia até a geração dos dados. Essa é a motivação inicial. Só que os dados são tão importantes que eles precisam ser utilizados. Então a gente distribui ao máximo possível. Os mais interessados não costumam dar tanta atenção assim, mas aí a gente só lamenta, né? Professor, em relação, logo no início da entrevista, desse nosso bate-papo, você comentou sobre novos projetos para 2024. Já tem como falar um pouquinho sobre esses novos projetos e quais são as próximas pesquisas? Tem, com certeza. A gente está com um problema sério com o serviço de coleta de lixo, né? A gente teve um problema no ano passado acabou a concessão, pega uma de emergencial, né? Então, a sociedade tem reclamado bastante do serviço da coleta de lixo. A gente vai trabalhar com isso, principalmente focando na coleta de lixo de comunidade, que uma coisa é a coleta de lixo da porta da sua casa, onde você pendura o saquinho no portão da tua casa, está resolvido. Agora, da comunidade é complicado. São pilhas e pilhas de lixos amontoados ali, cachorros rasgando os lixos, espalhando para tudo que é lado. Os lixeiros, os catadores têm tempo, né, para cumprir a meta deles de ruas, então eles acabam fazendo numa velocidade que é fora dos padrões humanos e a qualidade fica muito cara. Isso quando eles aparecem, tá? Isso quando eles aparecem. Então a gente vai trabalhar sobre isso, vai ver o que a população está sentindo a respeito do serviço, tocar na coleta seletiva, que a gente sabe que existem alguns bairros que tem a coleta seletiva. Eu morei uma época num bairro que tinha coleta seletiva, só que era sempre uma surpresa, porque falava que era às segundas-feiras, tu deixava o lixo ali na segunda-feira, terça-feira de manhã tu acordava, o teu lixo ainda estava lá, e aí você tinha que decidir, ou você guarda mais um pouco o lixo por uma semana na sua casa, ou transforma em lixo comum, ou vai em algum local de coleta. Então esse é um dos temas. Nós vamos dar prosseguimento com a pesquisa sobre o mercado farmacêutico, agora com foco na população, identificar qual é o perfil da população em relação ao consumo de medicamentos de uso contínuo, mas também com cuidados da saúde, como se tem plano de saúde, como é que está o atendimento do serviço de saúde do município, e também uma parte voltada para a educação financeira, onde vai caminhar para 2 direções. Uma do cidadão, para saber se ele conhece educação financeira, se ele
poupa dinheiro, se ele trabalha em cima disso, e também em cima dos lojistas, principalmente os pequenos lojistas, que a gente sabe que tem uma taxa de mortalidade muito grande, as lojas, muitas das vezes porque o lojista ele tem uma vontade, ele tem uma ideia, ele tem um talento, por exemplo, um pizzaiolo. Eu quero abrir uma pizzaria, eu faço uma pizza muito boa, eu vou abrir. E aí acaba durando 6 meses. Por quê? Porque não conhece a parte financeira. A gente vai fazer um trabalho com esse pessoal. Lembrando, até em Petrópolis, se a gente for trazer os dados aí, até os próprios microempreendedores individuais, as pequenas empresas, têm uma representatividade na geração de emprego formal maior do que pequenas e médias e grandes empresas. Inclusive, a gente trouxe aqui no Correio Petropolitano Debate a entrevista com analistas do Firjan, justamente do Sebrae, para trazer esse cenário e entender um pouquinho justamente sobre isso. E quando a gente pega aí, como você até comentou, professor, logo no início da entrevista, isso esbarra, por exemplo, na tragédia. Quantos comerciantes naquele período ficaram endividados, tiveram que encerrar os seus negócios pelo fato de ter sido atingido, não ter uma reserva financeira, justamente por conta, às vezes, da falta do conhecimento no sentido de investimentos, né? E também porque foi algo realmente fora do comum. Então, a gente vê pontos principais dentro de Petrópolis e que são muito atuais, professor. A ideia também é trazer justamente a atualidade dentro desses estudos. Sim, com certeza. A gente gostaria de falar mais sobre o turismo. A gente sabe que o índice de visitação no museu, por exemplo, caiu bastante, apesar da taxa de ocupação hoteleira agora no final do ano ter sido satisfatória, ter sido boa, mas o índice de visitação do museu é baixa. Identificar por que não está tão alto assim, não está tendo divulgação, por que a gente está perdendo tanto turista para Miguel Pereira, por exemplo. Existem pessoas que dizem que Petrópolis não quer viver do turismo, mas quer viver de indústria, mas não tem tanta indústria assim. Viver do mercado cervejeiro. O mercado cervejeiro de Petrópolis é para o turista também. O turista sobe para vir na Feira Deguste, sobe para vir na Bauer. Então vamos identificar o porquê. É o medo de subir a serra? O pedágio da serra é caro, a estrada é ruim? É ruim, eu já respondo, né? Isso é fácil de responder. De fato, ruim. Inclusive teve reajuste agora também. Pois R$2, né? R$2. E aí, o que mais? É a chuva que tem medo? Porque a época para o pessoal visitar é agora, né? É no verão, que tá o que faz a diferença. As pessoas, eu sou carioca, e lá no Rio a gente tem uma frase que é até um pouco pomposa, que a gente fala que a gente mora na cidade onde as pessoas passam férias, né? E hoje eu escolhi morar na cidade onde o carioca foge dos problemas, que é aqui. A gente vem para cá, a gente foge do calor, a gente foge dos problemas. Mas se você vai sair do Rio para vir para cá, por exemplo, carioca em potencial, mas tem o risco de cair uma chuva, tu ficar ilhado, a serra, você vai ter um acidente, vai ficar preso 2 horas atrás de um caminhão que ficou preso. A pessoa não vai sair de casa, a pessoa prefere ir para outro lugar. Então vamos identificar o que está acontecendo, por que as pessoas não vêm tanto para a cidade. É tão bonito, é tão gostoso você ver no final de semana a cidade lotada de turistas, pessoas tirando fotos, famílias, crianças brincando, Palácio de Cristal lotado, criança correndo no jardim. Por que a gente não pode incentivar isso? Então vamos tentar identificar com esse pessoal onde que está falhando a cidade de Petrópolis para poder atrair mais turistas. Né? Esse é um ponto até interessante, pelo que o professor Rafael comentou, até porque eu estava conversando com um amigo meu que mora justamente na capital e falou, olha, eu não subi a serra porque estava chovendo. E aí eu tenho a preocupação de ficar preso, fora que às vezes não necessariamente é a chuva. Um carro que enguiça, ou um caminhão que enguiça na subida da serra, ou até mesmo um acidente mais grave, um atropelamento, e por não ter uma alternativa, isso acontece, você fica 2, 3 horas ali e isso impacta, obviamente, o interesse do público para voltar para Petrópolis. Já conversamos aqui também com o movimento Petrópolis 2030, que retrata justamente isso, e também da questão da concessão desse trecho entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro, que a gente sabe é questão jurídica, a Concer afirmando aí que precisa de um reequilíbrio financeiro no contrato, por conta das obras também da nova subida da serra, enfim, isso tudo interligado, impactando também, por exemplo, o turismo do nosso município. Professor, a gente vê, você comentou no início da entrevista que essas pesquisas são realizadas por meio de uma matéria que você aplica dentro do Cefet na graduação. Tem períodos específicos para cada pesquisa ou todas elas têm um período, o mesmo período para a realização? Cada pesquisa acaba acontecendo em um semestre. A das chuvas aconteceu no semestre 1 de 2023. A pesquisa do ônibus aconteceu no semestre 2 do ano passado. E a do mercado farmacêutico ficou meio que tangenciando durante um ano, que foi com um aluno em paralelo que ele acabou tocando esse projeto e aí a gente fez junto. Então,
as pesquisas, porque elas precisam ser muito rápidas, né? Não dá para pegar os dados, demorar mais de 2 meses para tratar, porque as coisas ficam um pouco defasadas, por exemplo, do mercado farmacêutico. A gente teve que tratar muito rapidamente todos esses dados, porque a gente está falando de variação de preço muda em semanas, né? Mas normalmente num semestre, numa disciplina, tem um tema, no outro semestre, na mesma disciplina, tem outro tema e a gente trabalha com alguns temas em paralelos rolando durante o ano todo, esses que a gente pode trabalhar com mais celeridade e aí funciona sair do outro lado com mais facilidade. Maravilha. Professor, queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar sobre o projeto, a importância dele e, é claro, sobre as novas pesquisas que vão ser realizadas em 2024. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço que vocês estão dando para a escola, para a academia. Um pedido que eu sempre faço gente, tem algum aluno universitário, ou até mesmo de escola, que tem um colégio de ensino médio que fazem isso, pedindo uma entrevista, dá uma atenção, são 2 minutinhos, são perguntas, são coisas rápidas. Eu sei que às vezes é muita gente, principalmente no centro, parando você o tempo todo para todos os motivos absurdos possíveis, mas dá uma atenção, é importante, principalmente para eles que estão aprendendo e às vezes a gente acaba acertando em grandes temas que é do interesse de todos, né? Então vale a pena, porque é através da educação que a gente vai, pelo menos, iniciar a resolução dos problemas que nós temos aqui na cidade, né? Com toda certeza. Não só em Petrópolis, né? Vale lembrar que para todas as outras coisas a educação é fundamental, né, professor? Tá certo. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Agradeço, muito obrigado. Para você que está nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo, e você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal.